bom, depois de toda essa nossa discussão, qual é a conclusão que a gente chega, né, nessa nossa busca por uma quantidade conservada a partir da segunda lei de Newton? Levando em conta que a segunda lei de Newton é uma equação diferencial e, como eu comentei também, né, sempre que você busca soluções de uma equação diferencial, você busca qual é a função que está sendo derivada em função do parâmetro na qual você está derivando. Vamos lá, se uma quantidade conservada é uma equação que envolve posição e velocidade, a minha quantidade conservada pode ser pensada como sendo, né, uma expressão da velocidade em função da posição, ou então uma equação da posição em função da velocidade. Porque percebam, se eu escrevo a velocidade em função da posição, essa expressão não vai envolver explicitamente o tempo e vai ser uma relação entre velocidade e posição, que é o que a gente espera para uma quantidade conservada. A mesma coisa acontece quando a gente, né, busca uma expressão que seja da posição em função da velocidade. Não vai depender explicitamente do tempo. E, além disso, né, é uma equação que relaciona as nossas duas grandezas presentes numa quantidade conservada. Se eu estou buscando, né, uma equação desse tipo ou desse tipo, a gente gostaria de trocar as derivadas no tempo por derivadas com relação à velocidade ou com relação à posição. Certo? Porque se aqui, em vez de derivada da velocidade com relação ao tempo, fosse derivada da velocidade com relação à posição, por exemplo, né, a solução dessa equação diferencial passaria a velocidade em função do tempo. Né, da mesma forma, se eu tivesse escrito a segunda lei de Newton como sendo força igual a massa vezes derivada segunda da posição no tempo, se a gente troca esse tempo por essa derivada com relação ao tempo para derivadas com relação à velocidade, né, naturalmente a solução dessa expressão seria algo dessa forma. Agora olha só, a relação entre velocidade e posição não é de que velocidade é a derivada da posição no tempo. O que essa expressão, né, que a definição de velocidade nos diz, é que a diferencial do tempo está relacionada com velocidade e diferencial da posição. O dt tem uma relação direta com a velocidade e com o dx. Consequentemente, esse dt daqui, ele pode ser pensado como algo que tem relação com velocidade e com o dx. Consequentemente, se eu parto dessa segunda lei de Newton e eu tento, de alguma forma, né, incorporar essa relação entre dt, dx e velocidade aqui nessa derivada, eu vou ter o quê? Eu vou ter derivadas da velocidade com relação à posição, que é o que eu quero, junto com alguma velocidade que vai aparecer, que tá beleza. No final de contas, a gente quer uma expressão de velocidade em função da posição, ou de posição em função da velocidade. Em compensação, a segunda lei de Newton, escrita em termos de derivadas da posição ao invés de velocidade, não nos permite fazer essa troca de forma tão natural. Pelo seguinte, se a gente escreve essa expressão daqui, então a gente vai estar buscando uma quantidade conservada, que é uma posição em função da velocidade. Então, de alguma forma, eu tenho que trocar esse dt de alguma forma, por um dv, exatamente para que aqui apareça derivadas da posição com relação à velocidade, e a integração disso, né, enfim, a busca, né, por uma solução, vai me passar uma quantidade conservada. Agora, percebam que a relação entre velocidade e posição não nos permite fazer isso de uma forma tão óbvia. Por quê? Porque velocidade é a derivada da posição no tempo. Se a gente inverte essa relação, né, a posição seria igual ao quê? Seria igual à posição inicial mais integral de v dt. Percebam que não aparece naturalmente uma diferencial da velocidade aqui, certo? Então, né, partir dessa expressão, para poder, né, tentar obter uma quantidade conservada, além de ser pior do que essa daqui, né, do que essa forma da segunda lei de Newton, pelo fato de que essa daqui tem duas derivadas, e quando a gente usa a equação em termos da velocidade tem uma derivada só, que é mais fácil, a expressão, a segunda lei de Newton, escrita em termos da derivada da velocidade, nos permite uma troca bem mais natural, né, para que a gente, né, chegue, de fato, troque, né, a nossa equação diferencial com relação, no caso, ao tempo, para uma equação diferencial com relação à posição. Okay? Então, esses são os dois motivos, né, de por que a gente vai, no caso, né, manipular a nossa expressão da segunda lei de Newton escrito dessa forma, massa vezes dv dt. Ok? E, bom, vamos lá. Né? Como é que a gente consegue, então, trocar essa derivada com relação ao tempo para derivadas com relação à posição? Aqui a gente faz o procedimento padrão de quando a gente quer trocar o parâmetro que está sendo derivado, que é utilizar a regra da cadeia. Okay? Só contextualizando, a gente está buscando uma expressão do tipo v como sendo uma função de x. Agora, apesar de, em uma expressão desse tipo,
a velocidade não depender explicitamente do tempo, ela vai depender implicitamente do tempo. Por quê? Porque a posição de um sistema mecânico que está evoluindo no tempo é uma função do tempo. Então, aqui no caso, né, se a gente for pensar na dependência implícita, a velocidade, né, em função da posição, é uma velocidade em função da posição, que é uma função do tempo. Então, implicitamente, a velocidade sempre vai depender do tempo quando a gente escreve uma expressão dessa forma, o que é natural. A gente sabe que a velocidade de um sistema modifica com o passar do tempo. Ok? A gente está buscando uma expressão sem dependência explícita no tempo. Exatamente para que a expressão só relacione velocidade e posição. Mas isso não significa que velocidade e posição não dependam do tempo. Até porque, se velocidade e posição não dependessem do tempo, né, de nenhuma forma, a gente já saberia qual é a solução do nosso problema. É um sistema mecânico que está parado. Posição não varia no tempo e velocidade não varia no tempo, certo? É sempre importante a gente ter essa distinção, né? Quando eu busco uma velocidade em função da posição, eu não estou buscando uma velocidade que não dependa do tempo. Eu estou buscando uma expressão em que velocidade, que só vai envolver velocidade e posição. Cada uma delas depende do tempo implicitamente, mas essa expressão não tem dependência explícita. Então, a relação entre velocidade e posição para esse dado sistema é uma constante ao longo do tempo, porque pode passar o tempo que for, essa expressão vai ser sempre a mesma. Agora, para cada forma que a gente escreve a velocidade, essa derivada vai ser escrita de uma forma diferente. Porque como aqui a dependência é implícita, para a gente derivar a velocidade no tempo, a gente aplica a regra da cadeia, que é a premissa da regra da cadeia de fato. Ok? Então vamos lá, escrevendo em termos de linha, ou seja, né, escrevendo derivada da velocidade com relação ao tempo como sendo v', como é que a gente escreve, né, essa velocidade em função da posição derivada no tempo? Pensando nessa notação de linha, que é menos conveniente, mas normalmente é o primeiro contato que a gente tem com a notação de derivada, um pouco mais assim, né, no cálculo 1. Se vocês lembrarem, pela regra da cadeia, isso aqui é deriva a velocidade com relação ao x de t, e depois derive a própria, né, posição, né, o argumento ali no caso, com relação ao parâmetro que você estava derivando antes. Ok? Escrevendo em notação de d alguma coisa, né, das diferenciais, que é mais estratégica, principalmente quando a gente vai fazer processos de integração, como é que esse cara daqui pode ser escrito? Perceba, né, primeiramente, a gente está escrevendo derivada da velocidade no tempo. E lembrando, eu estou fazendo esse passo a passo todo, porque, como eu comentei no início do curso de Física 1, esse meu curso de Física 1 é pensado também para estudantes que estão fazendo cálculo 1. Então, sempre que tiver alguma passagem assim de cálculo, né, que eu acho que pode ter dificuldade para quem estiver acompanhando o cálculo 1, não tiver feito, eu vou tentar fazer com um pouco mais de calma para não ter, né, para ter menos problemas de entendimento, né, ter menos dúvidas. Ok? Então, olha só, a derivada da velocidade no tempo é igual a deriva a velocidade com relação ao seu argumento. E qual é o argumento? O argumento é x. Então aqui é deriva a velocidade com relação a x e depois deriva x no tempo, ou seja, deriva x no tempo. Na prática, né, se vocês forem reparar, né, a derivada, a regra da cadeia, ela faz com que as diferenciais meio que possam ser pensadas como sendo divisões, porque entre aspas é como se cortasse um dx aqui, ok? E aí fica, né, dv dt, como se eu tivesse multiplicado e dividido por dx. Não é exatamente isso, mas a notação das diferenciais é boa o suficiente para fazer com que a gente, né, possa meio que supor que isso acontece e fazer esse tipo de procedimento que tá beleza, ok? Sempre que a gente tem funções de uma variável, a gente pode fazer isso sem medo de ser feliz, ok? Tem um procedimento rigoroso que permite, que justifica a gente fazer isso, que é, né, no caso, toda a dedução da regra da cadeia. Ok? Mas enfim, o ponto principal é que para trocar a derivada da velocidade, né, no tempo para derivadas da velocidade com relação à posição, a gente tem que aplicar a regra da cadeia dessa forma daqui, ok? Consequentemente, né, vamos lá, deixa eu tirar esse cara daqui e deixa eu colocar essa regrinha aqui da cadeia do lado, ok? A nossa segunda lei de Newton, após aplicar a regra da cadeia, ela fica como? Força é igual a massa derivada da velocidade com relação à posição e agora derivada da posição com relação ao tempo. O que é derivada da posição no tempo? É velocidade. Consequentemente, a gente pode colocar um v no lugar de dx dt, certo? E aí, quando a gente faz essa alteração, olha só, aqui não tem mais nenhum dt, certo? Aqui a gente tem velocidade, que é a função que a gente está querendo, e as derivadas são feitas com relação a x. Consequentemente, a solução dessa nossa equação diferencial
vai ser o quê? Vai ser a velocidade em função da posição, que é o que a gente está buscando. Só um adendo importante, né, que é bom ser feito agora, porque senão vão surgir dúvidas mais para frente, é que o seguinte, pode ser que a busca por soluções dessa expressão não retorne equações do tipo velocidade em função da posição. Pode ser que aqui apareça, né, de fato, uma dependência explícita do tempo. Okay? Isso pode acontecer. Como é que isso pode acontecer se agora a nossa equação diferencial ela é só com relação a x e não com relação a t? No caso, essa dependência no tempo ela pode aparecer dependendo dessa força. Okay? Lembrando, uma equação diferencial ela passa por você olhar o lado direito e o lado esquerdo da igualdade. Pelo lado direito, beleza, a gente fez toda a manipulação que é necessária para poder tirar explicitamente a dependência do tempo, analisando somente esse lado direito da igualdade. Agora, a gente não pode esquecer que sistemas diferentes possuem forças diferentes. Dependendo da força que eu coloco aqui, pode ser que essa força, né, gere uma dependência explícita no tempo. Um exemplo disso, imagina que a gente tem uma força que ela seja do tipo constante vezes o tempo, uma força que dependa explicitamente do tempo. Não tem jeito. Se a força depende explicitamente do tempo, a gente nunca vai conseguir pegar uma velocidade que não dependa explicitamente do tempo. A gente nunca vai conseguir pegar uma velocidade que dependa só da posição e que por conta disso vai dar uma quantidade conservada. Ok? Então, né, no caso, a gente sempre tem que lembrar que essa força depende do sistema. Ok? Existem condições que a gente pode colocar para essa força de forma que, de fato, ao resolver essa equação, a gente vai ter uma velocidade em função somente da posição e, por consequência, a gente vai ter uma quantidade conservada. Ok? Mas não só em todas as situações. Depende muito da parcela, né, de como é a força desse nosso sistema. Então, né, a busca por uma quantidade conservada também parte muito do bom comportamento do nosso sistema. Né? O nosso sistema tem que colaborar. Né? Se o nosso sistema não colabora, né, e acaba entrando aqui na expressão com uma força muito bizarra, pode ser que a gente não consiga uma quantidade conservada daqui. A forma da gente entender todos esses procedimentos que a gente está fazendo, né, que nos levaram até esse momento, nós estamos buscando um procedimento padrão para todos os sistemas físicos a fim de se obter uma quantidade conservada. Okay? Levando em consideração que para todos os sistemas físicos eu consigo escrever, né, unidimensionais, eu consigo escrever a segunda lei de Newton dessa forma, né? Até o momento, tudo que eu tirar daqui vale para todos os sistemas. Ok? Agora, existem sistemas bem comportados e mal comportados, que vão, né, no caso, se relacionar, ser colocado esse comportamento nessa expressão através da força. Então, né, esse é um primeiro passo para a busca de quantidades conservadas. Um segundo passo vai ser qual que tem que ser o comportamento dessa força para que a quantidade seja conservada. E aí a gente vai ter mais discussões, vão entrar outros tipos de energia, né, que no caso são as energias potenciais, mas enfim, né, lembre que a gente está fazendo uma escadinha. Neste momento a gente não vai pegar nenhuma quantidade conservada, a gente está fazendo um procedimento visando a procura, visando a busca, no caso, né, encontrar uma quantidade conservada. Ok? É só para deixar claro, porque senão, a partir dessa expressão acabou. Eu tenho a mesma quantidade conservada para todo mundo. E não é assim. A gente tem que discutir mais, porque essa força ela é extremamente genérica, depende do sistema que a gente está analisando. Mas beleza, né? Tendo chegado nessa expressão, qual que é o próximo passo, né, nessa busca por uma expressão que vai acabar resultando em uma quantidade conservada? Né? Bom, a nossa motivação aqui é sempre a busca de uma velocidade em função da posição. Ok? Como eu comentei, pode ser que apareçam outras dependências, no tempo, alguma coisa do tipo, mas, primordialmente, analisando o lado direito, isso é algo plausível na estrutura geral da equação. Se a gente está buscando alguma equação minimamente com esse comportamento, e aqui eu tenho uma derivada da velocidade com relação a x, para eu encontrar uma velocidade em relação a x, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar essa expressão, certo? Se eu tenho a derivada de uma função, se eu integro ela, eu pego a própria função. Ok? Consequentemente, né, o que a gente tem que fazer, eu vou inverter aqui os lados da igualdade, só para poder ficar mais agradável. Ok? O que a gente tem que fazer é integre ambos os lados com relação à posição. Porque se a gente integrar com relação à posição, a gente vai encontrar essa velocidade aqui, que está sendo, né, que está no diferencial, né, a gente vai encontrar ela em relação à posição. Ok? Então vamos lá. Massa derivada, eu vou colocar a velocidade aqui antes. Então, velocidade, derivada da velocidade com relação à posição. Esse cara daqui é igual à força que atua no sistema. Vamos fazer agora uma integração em ambos os lados. Vamos integrar ambos os lados com relação à posição, ou seja, com relação a x. Agora, olha só, o que apareceu aqui do lado esquerdo da igualdade? Apareceu um dv dx, dx.
A mão coça para a gente fazer o quê? Para a gente simplesmente cortar aqui, como se a derivada fosse uma divisão. Na prática, apesar da derivada não ser uma divisão, a gente pode fazer essa simplificação, ou seja, dv dx dx realmente é igual a dv, ok? O único adendo que eu gostaria de deixar claro é o mesmo que eu falei agora há pouco. Essa igualdade não significa que a gente está dividindo em cima e embaixo por dx, ok? Por quê? Porque derivadas não são divisões. A questão é que quando a gente utiliza a notação de derivada em termos das diferenciais, essa expressão é a regra da cadeia escrita em termos das diferenciais. Então, a partir de um argumento mais formal e tudo, é possível mostrar que a gente consegue fazer esse corte, principalmente que aqui a gente está tratando de funções de uma variável, então realmente dá para a gente fazer isso sem ter muitos problemas, porque existe uma formalização por trás que é a regra da cadeia. Ok? Então, entre aspas, cortamos o dx em cima e embaixo. No ponto de vista mais formal, nós aplicamos a regra da cadeia e, consequentemente, pela regra da cadeia, o que a gente obtém é integral de massa vezes velocidade vezes dv. Esse cara daqui é integral de f dx. Agora, olha só, dessas duas integrais daqui que apareceram na igualdade, a do lado esquerdo a gente sabe resolver tranquilinho. Quanto é que é integral de v dv? É v2 sobre 2. Consequentemente, o lado esquerdo da igualdade, após a integração, fica sendo meio de mv quadrado avaliado no limite superior menos avaliado no limite inferior. Ou seja, se eu estou fazendo aqui uma integral indefinida, a expressão que a gente chega não é somente meio de mv2. Pode ser meio de mv2 mais uma constante, possibilidade, ou então, o que eu vou fazer aqui com vocês, variação de meio de mv quadrado. Certo? Sempre que você pega uma integral indefinida, sempre que você faz uma integração indefinida, aquele resultado pode ser visto como sendo a variação daquele cara que está ali. Aí qual é essa variação? Aí cabe a você colocar o limite inferior e superior. Quando você coloca esses limites, você consegue calcular explicitamente quanto é que vale essa variação. Ok? De maneira geral, vamos escrever aqui somente como variação, supondo que você está pegando um momento inicial e um momento final para você calcular esses caras. Agora, olha só, se o lado esquerdo a gente sabia resolver essa integral, o lado direito, a priori, a gente não sabe. Ok? Por quê? Porque esse f depende de cada sistema. Esse f pode depender da posição de tudo quanto é forma diferente. E, além disso, esse f também pode depender do tempo. Esse f pode depender da velocidade, certo? Ou seja, esse f pode depender de muitas formas diferentes, das grandezas que envolvem o nosso sistema. E, enfim, de formas que podem ser bem fáceis ou bem complicadas. Como a gente não sabe mexer nesse lado direito, a gente só sabe fazer alguma coisa se a gente tiver explicitamente quem é esse f. Mas para ter esse f, a gente precisa particularizar para algum problema. E é aí que aparece nesse nosso procedimento as particularidades de cada sistema, certo? A gente vai simplesmente deixar como sendo integral de f dx. A partir dessa expressão, a gente pode dar nome aos bois. Ok? Eu vou definir essa grandeza que aparece aqui como sendo energia cinética, que eu vou representar por EC. Então, energia cinética é, por definição, meio de mv ao quadrado. E um ponto importante, claro, aqui eu estou supondo que a massa do nosso sistema não varia. Ok? Eu estou supondo que ela tem sempre o mesmo valor. Até porque, senão, eu não poderia garantir que ela sai da integração. Ok? Para poder falar que é só V2 sobre 2. Então, enfim, esse é o nosso pressuposto. Ok? E para essa outra integral daqui, eu vou dar o nome de trabalho. Estou simplesmente dando nome às grandezas que apareceram. Então, eu vou definir aqui o trabalho, que a gente tradicionalmente representa por W, também pode representar pela letra tal, também é tradicional. Eu vou colocar aqui W, ok? Que vem de work mesmo, do inglês. E a gente define esse cara como sendo integral de f dx. E aí, no caso, como é que a gente interpreta essa situação? Quando você for calcular a integral de f dx para o seu sistema particular, você vai ter que colocar os limites de integração. A partir do momento que você coloca esses limites de integração, você fixa o momento inicial que você está fazendo a integração e o momento final que você está fazendo a integração, certo? Você meio que seleciona o regime da dinâmica que você está analisando. Para esse regime que você vai calcular essa variação. Ok? No caso, você vai calcular a energia cinética no final desse regime, menos a energia cinética no início desse regime que você está calculando. Ok? Então, nós definimos essas duas grandezas.
ok? E, consequentemente, essa nossa expressão aqui de cima pode ser sintetizada, ok? Quando a gente junta essas duas expressões, no que nós chamamos do teorema do trabalho e energia cinética, ok? O que essa expressão fala para a gente é que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Então, esse daqui é o nosso primeiro passo rumo à busca de uma quantidade conservada a partir da análise da segunda lei de Newton, ok? Percebam que esse resultado que a gente acabou de chegar, né, o teorema do trabalho e energia cinética, não nos passa uma quantidade conservada. Ele pode passar, mas somente com o que está aqui, ele não está associado a uma quantidade conservada. Porque, lembrando, a gente não sabe a cara dessa força. Se essa força depender do tempo, já de cara, nessa expressão vai depender explicitamente do tempo e, consequentemente, não vai ser uma quantidade conservada. Ok? Porém, percebam que, como essa expressão ela veio de uma análise da segunda lei de Newton, e eu não particularizei essa análise para nenhum sistema específico, eu só utilizei a segunda lei de Newton e propriedades cinemáticas, né, que foram basicamente a relação entre velocidade e posição, essa expressão ela vale para todo o sistema físico. Okay? Como ela veio da segunda lei de Newton, percebam, né, a gente tem então mais uma equação, além da segunda lei de Newton, né, mais uma equação geral que pode ser utilizada para poder retirar informações físicas do nosso sistema que muitas vezes podem facilitar as nossas análises, certo? Não são só quantidades conservadas que facilitam as análises. Esse tipo de análise aqui, a partir do teorema trabalho e energia cinética, muitas vezes ajuda significativamente para a gente analisar os nossos sistemas físicos. Principalmente porque as variações envolvidas nessa nossa expressão são variações finitas. Né? O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem um sistema físico qualquer, que ele começa nessa posição, ok? Uma posição que eu vou chamar de x0, ele desenvolve todo um movimento e ele vem aqui no final, né, para essa posição que é a posição x final. Além disso, ele começa com uma velocidade que eu vou chamar de v0 e aqui ele termina com uma velocidade que eu vou chamar de vf. Se a gente aplica a segunda lei de Newton para esse nosso movimento, né, ou seja, se a gente aplica força é igual a massa vezes derivada da velocidade no tempo, aqui também poderia usar a expressão com derivada segunda em relação à posição, certo? Mas enfim, toda vez que a gente usa a segunda lei de Newton, como a segunda lei de Newton é uma equação diferencial, ela sempre vai corresponder a uma equação que relaciona as grandezas do seu sistema em pontos infinitesimalmente próximos da sua trajetória. O que eu quero dizer? Olha só, pega essa expressão e multiplica por dt em ambos os lados. Então, f dt, e aqui você coloca um dt. Pela regra da cadeia, esse cara daqui é a mesma coisa que um dv. Ou, no ponto de vista mais informal, corta o dt em cima e embaixo. Okay? A segunda lei de Newton pode ser interpretada, pode ser vista dessa forma. O que essa expressão fala pra gente? Essa expressão fala pra gente que, depois de passar um tempo minúsculo, infinitesimal, a sua velocidade vai variar infinitesimalmente a partir dessa expressão, ok? Há uma taxa que vai ser, né, da força dividido pela massa, que no caso é a aceleração do nosso sistema. Okay? Então perceba, como é uma equação diferencial, as taxas, as variações, no caso, que aparecem nessa equação, são variações infinitesimais. Então o que a segunda lei de Newton te fala é, se você sabe quais são as características do seu sistema em um ponto, a segunda lei de Newton te permite saber qual é a do ponto logo depois, infinitesimalmente próximo. Por isso que a resolução da equação te passa a dinâmica toda. Porque se você sabe a relação entre as grandezas em quaisquer pontos infinitesimalmente próximos, você sabe qual é todo o desenvolver, né, todo o desenrolar da dinâmica do seu sistema. Mas percebam, a dinâmica do seu sistema pode ser algo extremamente complexa. Por mais que a equação, né, ela te permita conhecer toda a dinâmica, pode ser que a força que está atuando no seu sistema seja tão bizarra que é difícil você resolver a segunda lei de Newton para poder obter todo o movimento. Okay? Além disso, pode ser que para você meio que pouco importa o que acontece aqui no meio. Para você, às vezes, pode ser que você só quer saber qual que vai ser a velocidade depois de um certo, né, desenrolar do movimento. Né, ou a posição, enfim, pode ser que você só queira ter informação do seu sistema depois de um certo intervalo finito e não infinitesimal. Percebam que essa nossa expressão daqui, né, no caso o teorema do trabalho e energia cinética, nos permite, né, ter esse tipo de informação. Porque olha só, o que aqui fala é, pega a força do seu sistema, integra essa força com relação à posição, né, enfim, de uma posição inicial até uma posição final. Vamos supor que você faz essa integração dessa posição inicial até essa posição final daqui. Né? Se você calcula essa integração vai ser igual à variação da energia cinética. Ou seja, vai ser a energia cinética
usando essa velocidade, menos a energia cinética usando essa velocidade. Isso significa que o teorema do trabalho e energia te permite saber uma informação do movimento a partir de informações iniciais, sem que você necessariamente tenha resolvido toda a dinâmica do sistema. Como a variação que aparece aqui é uma variação feita a partir da integração, que você escolhe o momento inicial e o momento final, as variações que aparecem aqui são finitas. Então, você, a partir do trabalho e energia, que é um desenrolar da segunda lei de Newton, ok? Percebam, isso aqui é a segunda lei de Newton escrita de outra forma. A gente chegou nessa relação a partir da segunda lei de Newton, somente fazendo isso e integrando, ok? Enfim, o que essa expressão fala pra gente é que é possível você tirar informações pontuais do seu sistema sem necessariamente conhecer toda a dinâmica do ponto inicial até esse ponto final. Coisa que somente analisando a segunda lei de Newton como equação diferencial a ser resolvida, ela não passa, ok? Então, percebam, essa nossa expressão, o teorema do trabalho e energia cinética, é extremamente relevante para a análise dos sistemas físicos por conta disso. Às vezes, para você, pouco importa qual é a dinâmica. Você só quer saber as características, você sabe como é que seu sistema estava no início, e você quer saber como é que vai ser as características dele em um ponto específico da trajetória. Você pode usar esse cara. Se você usa a segunda lei de Newton, você vai descobrir todo o intermediário e às vezes isso pode ser bem complicado, ok? Mas, bom, apesar dessa expressão não ser necessariamente uma quantidade conservada, porque como eu comentei, a força que atua no sistema pode ser bem bizarra, como eu vou mostrar para vocês, dependendo do tipo da força que aparecer aqui, essa expressão vai ser uma quantidade conservada, ok? No caso, como é que tem que ser a força para que esse tipo de relação aconteça? Eu vou deixar isso nessa discussão para o próximo vídeo, que eu acho que já ficou bem grande. Inclusive, eu imagino que eu tenha fragmentado essa aula, esse vídeo daqui, em mais do que um, justamente pelo tempo de gravação que está aqui. Deve ter virado 2 vídeos, provavelmente. Mas, enfim, tendo chegado, então, nesse cara daqui, e, enfim, motivado toda a importância, todos os passos, eu vou encerrando, portanto, o vídeo de hoje. E aí eu volto com vocês no próximo vídeo para a gente discutir mais um pouquinho desse cara, conseguir definir quantidades conservadas e as condições que são necessárias para que essa equação realmente retorne uma quantidade conservada. Ok? E aí a gente vai introduzir a noção de energia potencial. Depois que a gente fizer isso, a gente vai ter em mãos todo o formalismo de energia unidimensional, em movimento de uma dimensão. E aí eu vou resolver com vocês algumas aplicações, alguns problemas usando essas análises, exatamente para que a gente consolide como é que a gente faça aplicar todos esses conhecimentos nos sistemas físicos que a gente acaba se deparando.